caminhando sobre o desenvolver da fé. Percebe que eu não estou falando no dom da fé, é uma outra coisa. Nós estamos falando no desenvolver da fé cristã. Aquele que diz que crê em Deus, ele tem que mostrar, tem que ser visto essa fé, amém? Nós falamos aqui, mostrando que a fé ela vai se traduzir por uma profunda obediência. Obediência aos princípios, obediência às missões, às diretrizes divinas, não é? Mostramos também que a fé, ela se traduz por uma unidade. A igreja primitiva foi o que foi por causa da sua união. Então, nós temos que ser um com o nosso reverendo, temos que ser um nas revelações, nas visões. E agora a gente queria falar um outro enquadramento que a fé, ela nos evoca, é a liberalidade. E é uma das áreas que a gente percebe que se há uma conversão verdadeira, porque por natureza pecaminosa, nós temos uma natureza avarenta. A gente já vem, de lá do mundo para o reino, já vem avarento, esquisito, querendo gastar com a gente, gasta com o que você acha interessante, mas quando fala do reino, quando fala para Deus, de maneira nenhuma, a gente está sempre, está sempre deixando em último plano, mas aí você se converteu, e aí é um combate, porque a palavra, ela tem que fazer, ela tem que governar a sua mente, ela não pode, eu batismo de Espírito Santo eu creio, aleluia, isso assim eu creio, aleluia, eu dou até o dízimo, devolvo até o dízimo, mas desafio não, mas ofertas não. Então nós vamos mostrar aqui que a igreja primitiva, quando dizia eu tenho fé, era uma igreja comprometida e liberal. E que o contraponto disso, ou a contravenção disso, é a incredulidade. Nós vemos que a incredulidade é algo tão maléfico, tão ruim, que a pessoa ela começa a declinar na fé em vez de crescer. Ela começa a declinar. Por quê? Porque ela parte por um caminho de incredulidade, de não acreditar, de dureza de coração, de não, sabe? E a gente vai ver pessoas que até morreram por causa disso. Amém? Eu queria começar já abrindo em Atos 2, Atos capítulo 2, por mais que possa parecer versículos que você já leu, mas são versículos que consubstanciam a originalidade da doutrina. Você vai ver como eles lá fizeram. Então, se eles que modelo fizeram, nós também temos que fazer. Amém, gente? Atos capítulo 2, versículo 45, quem achou diz amém. Vou pedir só aquela água, está ali. Aqui. Obrigado, Samuel. Atos 2,45 diz assim, vendiam suas propriedades, fazenda e repartiam com todos segundo sua necessidade. Lembra que isso aqui está dentro de um contexto, né? Isso aqui está dentro daquele contexto das primeiras conversões. Como é que era o dia a dia delas? Eu falei da unidade, falei da obediência, batizaram. Agora, eles também, além disso, estavam com o coração liberal, ao ponto de vender propriedade. Agora, é importante falar com vocês, que quando você lê aqui, pode parecer bonito, no livro de Atos, vendiam suas propriedades, mas eles estão dentro de um contexto social vivido na época. Eles estão aqui num contexto de perseguição, de pessoas que tinham, e principalmente, depois, ali nos meandros ali do ano 60, do ano 70, nós vamos ver ali pessoas que perderam cargos públicos. Nós vamos ver isso no livro de Atos. Então, quando fala que esses convertidos estavam dando suas propriedades, você mostra um coração realmente liberal, independente da provação, independente da circunstância que ela vivia. Amém? Aí no capítulo 4, passa a sua folha assim, o versículo 34... No 4,34, ele diz assim, não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casa, vendendo, traziam o preço que fora vendida e depositaram aos pés dos apóstolos. Imagina, você vê, depositavam aos pés dos apóstolos. Você vê, não é uma doação que eu, igual já dando aula para uma pessoa, eu perguntei para ele, você devolve o dízimo? Ele falou assim, eu devolvia o dízimo quando ele era desviado, voltou. Ele falou, não, eu pegava o dízimo e distribuía, onde eu passava dava um pouquinho, não existe isso.
Você vê que aqui, ó, as contribuições onde vão parar? Aos pés de quem? O versículo 36, assim, ó, então, você vê, olha um exemplo clássico. José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, foi, que traduzido é filho da consolação, levita natural do Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés de quem? Aos pés dos apóstolos. Então você vai ver que a liberalidade, ela é uma coisa marcante na igreja primitiva. Não é aquela pessoa que eu me converti e que se dane o resto. Ou o reverendo está aqui fazendo um desafio, fazendo, sabe, um apelo. Ou o pastor da sua igreja, pastor que você está aí assistindo, o seu pastor está aí fazendo desafio, está fazendo uma série de coisas, e aí você está assim, precisa levantar, mas precisa de levantar você. Começa a partir de nós, não começa a partir do outro. Começa a partir de você, o sentimento é a partir de mim. Você não pode ficar pensando no outro, Senhor, levanta outro, envia outro. Não, levanta eu. Levanta eu, Senhor, levanta meu coração. Eu que tenho que me levantar. E outra coisa, eu não tenho que ter esse sentimento de deixar, não, Deus tem que tocar no meu coração, se for de Deus vai tocar. Ele está tocando através do homem de Deus que está no púlpito aí, aqui no altar, dizendo, Deus está querendo isso, Deus quer que você traga isso. Ele está tocando. Amém, gente? Quem está entendendo isso? Isso é tão interessante porque vocês conhecem a história de Ananias e Safira. Está no Atos, capítulo 5. É um texto comum que eu digo que a gente lê sempre isso. A gente só que às vezes não obedece sempre, né? Lê sempre, não obedece, ou traz o temor sempre. Porque é interessante que acontece uma coisa que me chama a atenção aqui, vocês conhecem toda a história, mas eu gosto de tudo, mas a partir, vamos ler tudo logo, versículo capítulo 5 diz assim, um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade, reteve parte do preço, olha, reteve, sabendo-a também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos, disse, você vê que essa expressão, né, está acompanhando, né? Depositou aos pés dos apóstolos. Olha onde eu tenho que levar a minha contribuição. Disse, isso aqui é sério, gente, porque eu não sei, aqui eu não sei se aqui a gente tem isso aqui, mas eu sei que em muitos lugares tem. A pessoa às vezes assiste um programa de televisão e não passa pelo discipulado geral da igreja para aprender as coisas, aí fica catando pregaçãozinha de YouTube sem compromisso, de uma igreja sem compromisso. Aí daqui a pouco vê lá um pedido de oferta, aí não devolve o dízimo em detrimento de que está dando a contribuição da igreja. Não, eu estou contribuindo para missão tal, meu irmão, portas abertas, Médicos Sem Fronteira, Jocum, aqueles empresários, reunião de empresários. Isso não substitui nosso compromisso com Cristo, com a nossa igreja local. Dízimo é para ser dado na igreja, desafio é para ser dado na igreja. A administração desse serviço não está sobre a nossa égide, pelo contrário, a administração desse serviço está ao sacerdote, está aqui o profeta, o homem de Deus, a igreja, o reverendo. Amém, gente? Não está sob o nosso controle. Aí olha o versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que, mentindo ao Espírito Santo, retivesse parte da herdade? Olha aí, guardando-a não ficava para ti, vendida não estava no teu poder, por que formaste esse desígnio no coração, mentindo aos homens, não mentiste aos homens, mas a Deus? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos que ouviam isso. Isso aqui me chama a atenção, porque grande temor veio, porque quando fala da área financeira, nós estamos lidando com Deus, gente. Você não pode achar que Deus, é interessante, eu falo isso muito na Zona Sul, que às vezes o culto estamos lá pregando, aquele poder, aquele tudo, vamos fazer um desafio. Aí daqui a pouco o glória vai diminuindo. Às vezes o Espírito Santo está aqui, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, quem quer dar 10 mil reais para o reino? Jesus, glória a Deus, levanta, Senhor, levanta. Não, a gente faz desafio, né, pastor Evandro? A gente sente às vezes. Quer dizer, nós estamos vendo aqui que é coisa séria, é lidar com Deus. É lidar com quem, gente?
Com Deus. Olha o versículo 6. Levantando-se os jovens, cobriu o morto e transportando para fora, sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também a mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim. Você vê, a mulher viu o marido, rapaz, cair na besteira, mentir ao Espírito Santo, ser avarento, aí ela vai atrás. Por isso as mulheres que são casadas, se o teu marido tem uma atitude dessa, repreende-o. Você não tem que ir atrás dele, não. Você não tem que ir atrás dele, não. Pelo contrário, ajuda esse homem, fala: olha, você está trazendo maldição para a tua vida. Não é concordar. Ou então o marido, né? Então o marido. Uma vez eu já pregando no interior, nós tínhamos ganhado um casal para Jesus lá, eles se desviaram. E ele vendeu uma propriedade grande. E aí, me lembro de uma clínica, ele perguntou: pastor, devo dar o dízimo? Eu falei: óbvio, uma oferta de gratidão. Aí depois ela foi e falou, saiu da reunião e falou assim: não faz o que o pastor falou. Trouxe uma maldição para ele, que hoje ele está na miséria. Mulheres, não sejam assim, não. Se o teu marido está querendo ofertar, o melhor banco para depositar dinheiro é o do céu. Porque volta tudo para a gente, em proteção, em milagre, abrindo a mente. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 9, então Pedro disse: por que é que entre vós, olha aí, vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, também levaram a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E então os jovens acharam ela morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e todos que ouviram essas coisas. Tem pessoas que acostumam há anos não dar o dízimo. Não, eu conheço pessoas que há anos, e que vêm para o culto normal, como se nada tivesse acontecido. Vem tranquilo. Como é que você consegue dormir, meu irmão, saber que você está roubando a pessoa mais importante do mundo? E não é um banco, você está roubando a Deus. Como é que consegue deitar a cabeça no travesseiro? Pastor, Deus entende. Não, Deus entende que você está sendo infiel. A gente não pode querer enquadrar dentro das nossas misérias, Deus dentro da nossa miséria. Não, você tem que, pelo contrário, abrir seu coração e falar o seguinte: por que é que Deus abençoa os dizimistas e não vai me abençoar? Por que é que Deus é com aquele povo todo e não vai ser comigo? Ele vai, uma vez que você abrir seu coração. Uma vez que você abrir o quê, gente? O coração. E aí é interessante isso, porque isso causou um temor na igreja de Atos. Você vê que causou um temor na igreja? Você vê que isso tudo, a maneira como que Ananias e Safira fizeram, a igreja ficou muito apreensiva com isso. Por quê? Porque estão lidando com Deus. Estão lidando com quem? Agora, é interessante que quando a gente lê, a gente sempre, o reverendo já pregou aqui na terça-feira forte sobre as igrejas da Macedônia, e as igrejas da Macedônia correspondiam em que igreja? Filipos. Quando fala assim, igreja da Macedônia, estamos falando da igreja de Filipos, estamos falando da igreja de Tessalônica, estamos falando de Bereia. Poderia ter existido alguma outra, mas não está descrita como ação missionária ali, mas essas 3 têm. E aí, quando fala dessas igrejas, elas estavam numa região imprópria, uma região de parte. A própria Macedônia era constituída de muitos escravos, muitas nômades iam para ali. Filipos, que tinha ali, era uma das províncias do império, que tinha muitas revoltas na cidade de Filipos, por causa da população da cidade, dessa região da Macedônia. Eles conviveram com muitas guerras de tomada de governo do próprio Império Romano, e isso gerava para essas pessoas, e os irmãos vinham desse meio, meu irmão, espólio dos bens, fome, uma série de circunstâncias que deixavam eles meio debilitados mesmo. Só que a igreja, ela vai surgir nisso, ela vai surgir nesse meio. Quando você estuda a história da Magna Grécia, quem já lembra das aulas, se o William tiver um mapa, ele pode botar para mim da segunda viagem missionária. Nós temos aquela região mais abaixo, que é a região da Acaia, região mais opulenta. O Império Romano investiu naquilo ali, trouxe
templos antigos dos gregos, como o templo de Apolo, templo de Afrodite, até a deusa egípcia, Roma fez um templo de Ísis, uma deusa egípcia, fez na região da Acaia para atrair turista, então revitalizou os portos. Então a região da Acaia era uma região rica, era uma região muito próspera. Então você vê que, ao passo que mais abaixo, Acaia, uma região mais rica, mas a grande Macedônia tinha realmente regiões precárias, regiões muito precárias. E dessas regiões vão se converter pessoas, dessas regiões pessoas vão se levantar. E aí é interessante que quando surgiu um apelo para socorrer uma igreja filha, uma igreja da Judéia, a gente vai ver ali o apóstolo São Paulo empenhado em ajudar, os crentes da Macedônia vão sair na frente. Mas, pastor, eles não eram pobres? Eram. Mas não é a pobreza que determina ou condiciona o que você vai dar a Deus. É o tamanho da sua vontade, é o seu voluntário, o disposto. Amém, gente? Amém? Amém. Então não é a pobreza, de maneira nenhuma. E aí quando você vai em 1 Coríntios, é interessante que o apóstolo São Paulo, lembra, região da Acaia, mais rica. Corinto está na região da Acaia. Corinto está ali embaixo. Depois o William vai caçar um mapa para botar para a gente aí. Região da Acaia. 1 Coríntios, capítulo 16, o apóstolo faz um desafio. Quem entendeu aí? Quem achou aí? Achou o 16? Amém? O 16:1, a gente lê até o 4. Ora, quanto à coleta que se faz aos santos, fazei também o mesmo que ordenei às igrejas da região da Galácia. Igual, Macedônia não eram várias igrejas? Galácia também. Nós tínhamos várias igrejas na região da Galácia. Aí ele está dizendo, como eu ordenei na região, tem que fazer aqui. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça a coleta quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandei por carta aprovados para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, eu também vá. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Quer dizer, então Paulo já, olha, esse destino dessa oferta vai para onde? Vai para onde? Jerusalém. A Jerusalém. Bom, quer dizer, então a familiaridade, a igreja já tinha. A igreja tinha essa familiaridade da oferta. Agora, é interessante que, quando a gente passa para o segundo livro de Coríntios, segunda carta aí, versículo 8 em diante, capítulo 8, é interessante que ele vai agora trazer para essa igreja, que ele já havia instruído sobre ofertas, ele já havia até feito, nós não vamos ler todos os versículos, não vamos ler outros capítulos por causa do tempo, mas ele já tinha até há 1 ano atrás falado da necessidade de uma coleta para a igreja da Judéia, já havia falado isso com os crentes da igreja de Corinto, e aí ele agora, é interessante que ele vai trazer agora aqueles que não podiam ofertar, aqueles que não tinham como, na visão dele, e vai mostrar que eles deram além de tudo, até as forças foram utilizadas. E é interessante que ele diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada à igreja da Macedônia, que com muita prova de tribulação, o termo grego, só um minuto, utilizado para prova, era um termo para provar metais. O metal, para ser precioso, eles usavam uma espécie de algo que provava com fogo para identificar o metal. E engraçado que Paulo está utilizando esse termo de provar. Só que quando utiliza isso, era coisas colocadas debaixo da pressão, debaixo dessa pressão do fogo. Então ele está dizendo que as igrejas da Macedônia, elas estavam muito pressionadas, elas estavam muito provadas, algo muito, muito além do entendimento. Olha só, e ele diz assim, muito prova da tribulação, mas houve abundância de alegria, que é uma característica do nascido de novo.
Não é a tristeza que governa seu coração, mas é a alegria que é transbordada pelo fruto do Espírito Santo. Você percebe que aqui, essa palavra alegria não está condizendo com felicidade. Porque a alegria quem produz é o Espírito Santo, mesmo em meio a provas, mesmo em meio a circunstâncias tristes. Olha que coisa gostosa. E como a sua profunda pobreza, você percebe que ele não diz assim, ó, eles não tinham condições. Não era uma coisa assim, ele quer mostrar para a igreja de Corinto que essa igreja vivenciava uma o quê? Profunda pobreza, mas superabundaram em riqueza de sua generosidade. Gente, a gente não tem que ficar com vergonha quando o nosso reverendo usa alguém como exemplo para nos ajudar. Porque Paulo está usando uma igreja, um conjunto de igrejas, para ajudar outra. Para ajudar a outra a entender a necessidade. Agora, olha que coisa tremenda. 3. Porque segundo o seu poder, o que eu testifico, olha, falando deles, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Já aprendemos aqui que ser voluntário não é, não vou dar, porque é voluntário, é disposto. É disposto. Olha só, deram voluntariamente, acima do que eles podiam, pedindo-nos. Isso aqui é interessante, porque a gente lê, olha, e sempre o Espírito Santo trabalha os nossos corações, pedindo com muitos rogos a graça da comunicação desse serviço, que se fazia para os santos. Ou seja, eles não pensaram assim, eu ganho só um salário. Como é que eu vou dar uma oferta de 1.000? Esse aqui não é o sentimento da igreja, não. Olha, eu não tenho nem isso, não vou pegar. Eu vou pegar empréstimo. Eu vou vender um único bem que eu tenho. Não era esse o sentimento. O sentimento da igreja aqui da Macedônia era participar. Era essa unidade que nós falamos antes do intervalo, ela também caminhava na liberalidade. Eles queriam participar. Nós temos que entender, como igreja hoje, que nós não podemos deixar que o nosso coração seja um coração de Ananias, um coração avarento, um coração que não participa, vê os apelos, vê os anseios de Deus. Irmãos, tudo que você for conquistar nessa terra, pode ter certeza, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar. Agora, o que você investir no reino, sobe para a glória junto contigo, suas obras. O que você investe no reino, vai contigo, suas obras, contando. Quem está entendendo? E é um prazer ofertar para ver o avanço da obra. Para ver o quê, gente? O avanço. Você vê, a profunda pobreza, eles conseguiam superabundar. E eu fiz alguns apanhados aqui dessas provas de tribulação, que a maioria deles sofriam mais do que uma aflição comum. Era uma aflição de espólio de bens, é uma aflição de morte, era uma aflição de desapropriações, era uma aflição mesmo. Quem está entendendo? Amém, gente? E eles sofreram tudo isso devido à grande perseguição por ser crentes. Eles vinham de um mundo de perseguição e ainda eram perseguidos porque eram cristãos. Quem está entendendo? Amém? E aí, quer dizer, quando diz que eles abundavam nessa alegria, quer dizer, a perseguição e a pobreza não reprimiam o espírito de liberalidade. Não é como hoje alguns que dizem, não vou participar porque eu não posso. Não vou participar porque eu não tenho. Não, irmão, você não está participando porque você não quer. Porque aqui, eles que não tinham nada, eles que não tinham condição, superabundaram. E aí, quando a gente entende esses versículos aqui, né, quando ele diz que acima do seu poder deram, o que seria dar acima do poder? Acima do que eles podiam, acima do que eles tinham. Gente, hoje a gente tem aprendido um monte de coisa, é ou não é? Por exemplo, hoje Deus deu talento às pessoas quando quer ofertar, oferta. Na história, eu ouço, não estava aqui, mas eu ouço, pastor Evandro com certeza estava nesse período, irmãs que quando comprou aqui, quando o nosso reverendo exerceu a fé para comprar o cinema,
fizeram chocolates, irmãs que venderam cabelo, elas estão dando acima das posses, acima do poder. Isso mostra que se a gente quer de verdade, consegue. Eu me lembro que na Reforma teve um testemunho, eu não sei de que região foi, de um rapaz que se vestiu de Homem-Aranha para arrecadar fundos. Não teve uma situação dessa? Rio das Ostras, quer dizer, acima do poder, mas não ficou com aquela mentalidade avarenta, miserável, de que eu não consigo, eu não posso. Irmão, vou dizer um negócio a vocês, o mundo que Deus chamou você para entrar, que é o reino de Deus, é o mundo da possibilidade. Você pode tudo em Deus. Para que esse negócio eu não dou, eu não consigo. A chuva cai para cada tipo de telhado, não tem isso não. Não, com ele é assim, com ela vai ser... Não, olha, o mundo de Deus é para todos. É para todos. Aí você imagina, a igreja da Macedônia, nós não vamos participar, né? Poxa, Paulo, olha, estou desempregado, Paulo. Para mim não dá de maneira nenhuma. Eles deram acima do poder. Eles deram acima de tudo. Quem está entendendo? Então, interessante que depois Coríntios vai tentar, eles vão se redimir, né? E a gente percebe depois, vamos ler mais um pouco depois na frente, eles querendo contribuir logo, porque eles ficaram olhando, poxa, Paulo trouxe, eles não podem nada. Eles não podiam e fizeram mais do que a gente. Depois os coríntios vão querer correr atrás do prejuízo. Por quê? Porque nós não podemos deixar de participar de nada, irmãos. De nada. Você vê, esse curso de Atos. A oferta é voluntária, disposto. Quem está disposto a dar quanto? Quanto é que você quer ofertar ao Senhor? Era para muita gente estar fazendo. Era para muita gente estar fazendo. Uma vez eu pregando lá na Barra, aí eu senti que o número lá da Barra foi muito pequeno. No curso. Eu falei assim, não, eu pregando, falando da fé, tem que ter fé, tem que acreditar. Eu falei, gente, quem não consegue, se você não tem nada, zero bala, zero, pega R$10 emprestado com a Gilza. Quer dizer, mas falta em nós vontade de mergulhar nessa área. Repito a sabedoria da Aninha no desafio. A geladeira é pesada para um. Para outro, tem gente que aguenta, né? Tem gente que aguenta, né? Tá? Tem gente que aguenta. Eu estou orando para uns que vão aguentar. Reverendo, está aqui 1 milhão. Eu estou orando para eu ganhar 1 milionário para Jesus. Eu estou orando. Agora, eu estou orando também para Deus fazer pessoas ricas na igreja. Eu tenho uma oração que eu faço na Zona Sul, na Barra, quem quer ser rico? Porque é um dom de Deus a riqueza. Então, nós temos que ter. Aí eu oro lá e vem, eu falo, quem quer levar, mas eu falo sério, não é para a pessoa que vai revelar para ser rico, não. É quem realmente quer ser rico para o reino. Porque rico para você, Deus nem dá. Não, nós temos que pensar no reino. O reverendo em Osasco, quarta-feira, falou uma coisa séria. A igreja faz muito bem para a gente. Olha para o que Deus faz através do ministério. Abre a nossa... Primeiro salva. Deus não usou uma pedra, usou? Para te salvar? Usou um ministério. Aí esse ministério é da palavra. Abre o teu entendimento. Abre o quê? Irmão, lá na reta do Bicão, quando eu olho para a minha família, eu tenho um irmão que é pastor. Eu me lembro que ele fez aniversário. Isso aqui eu conto para a gente ver a graça de Deus sobre o reverendo. E a esposa dele falou, não, nós estamos fazendo um bolinho aqui. Eu falei, vai levantar, para me participar, né? Vai levantar uma oferta para dar a ele. Aí ela falou, não. Ele falou, conversa com ele, pastor, falando para mim, para ver se ele orienta aqui. Eu fui falar com meu irmão, que é pastor, falei, assim, vamos levantar uma oferta aí para o teu aniversário. Tá? Eu falei assim, não, aqui não é igual o Gramacho, não. Nossa mentalidade é atrofiada para essas coisas. Essas palavras. Então, agora a gente chega aqui, o nosso reverendo, que é o nosso desbravador, aquele que abriu a porta do nosso coração, com a ajuda do Espírito Santo, e embutiu lá dentro a palavra, e o Espírito Santo, então, pelo processo do convencimento, começa a ajudar a gente. Nós estamos aqui hoje com a mente mais aberta, então nós temos que aproveitar isso. Você está no mundo de Deus agora. E isso para tudo, irmãos, isso é para tudo. Deus me deu a graça de representar o reverendo num dos lugares mais caros que existe no Brasil, que é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Me lembro que o nosso reverendo, nós estamos lá há 11 anos, né? Há 11 anos, começamos no hotel,
R$ 2.000 por reunião. 2.000 por cada reunião. Então, 2.000 pagava, 2.000 pagava, 2.000 pagava. Eu me lembro o reverendo me chamando aqui e falou assim, tinha um culto, teve um primeiro culto, e aí o reverendo que... Eu sempre conto isso aqui, né? O reverendo que dirigiu um culto profético maravilhoso, só que o dono do hotel, que era um hotel Astoria, ali na República do Peru, falou, não quero mais vocês aqui. Amém? Conseguimos um outro hotel, onde nós ficamos lá 6 anos ou 5 anos. E eu me lembro o reverendo falando comigo, quando eu fui para lá, para o representar, eu fui lá o representando, ele disse assim, Miranda, creia. Você tem que crer em Deus. Porque Deus, assim como Ele foi comigo, e está sendo, Ele pode ser com você. Eu me apropriei daquilo, uma vez que o nosso profeta falou, e ele reflete a palavra, a Escritura. Então, eu acredito que nós, como cristãos, temos que largar essa mentalidade da miséria. Essa mentalidade que você veio de um berço que ninguém tem, ninguém podia, e começar a pensar no mundo de Deus, e parar com essa miserabilidade. Nunca pensar alto. E você vê que se você não pensa para o reino, tem pessoas que não pensar para o reino, também não pensa para a vida dela. Fica numa vida, toda a vida lá, naquele lugar, toda a vida morando naquele... Nós não estamos aqui desprezando ninguém, mas nós estamos mostrando a você que o mundo que Deus te chamou é para levar a sua mente ao reino. Levar a sua mente a acreditar que você pode tudo. Não, você pode todas as coisas. Então foram essas coisas que eu fui para a Zona Sul. Eu creio na palavra, eu creio em Deus, e essa fé tem que ser vista. Gente, tinha dia, a Kátia, que é minha esposa, me acompanhou e me acompanha desde sempre, e nós chegávamos ali de fazer desafio, e sabe que o dinheiro não entrar, a gente fazia desafio até de cartão de crédito, porque ela aceitava, quem quer ajudar, gente, de tudo. E as pessoas que na época estavam lá, todas prosperavam. Todas elas prosperavam. Por quê? Porque você vê que o apóstolo São Paulo acredita muito na lei da semeadura. Se você pegar o livro e ler, você vê que ele batalha com a igreja de Corinto. Então ele está agora mostrando a Corinto que o que você semeia, você vai colher. Agora, nós fazemos para Deus. Nós ofertamos para o Senhor. Primeiro queremos ver as almas salvas. Amém? E depois nós criamos uma expectativa que Deus vai te abençoar também. Amém? Agora você tem que parar, largar essa mentalidade, sabe, pequenez. Você tem que começar a pensar no mundo grande, no mundo de Deus. Senão nunca dá uma oferta maior, nunca dá uma oferta além das posses. Você tem que se superar. Eu me lembro, antes de eu vir para a missão, eu era um cozinheiro. Eu não estou falando, que eu estou menosprezando a função, não. É porque eu creio que ser pastor é muito mais do que qualquer missão no mundo. Nada satisfaz mais a nós, pastores, do que ser pastor. Do que ser o que Deus nos chamou. Mas lá na minha missão, lá no meu trabalho, eu cheguei e falei, olha, comecei a estudar quem ganhava mais, qual era o maior salário, o que precisa fazer, para poder. Aí sabe o que eu fiz? Falei assim, olha, então eu tenho que começar a dar o dízimo daquilo que eu quero ganhar. Eu dava o dízimo e não ganhava o que eu dava de dízimo, não. Aí sabe o que eu fazia? Daqui a pouco eu estava ganhando aquilo que eu estava dando de dízimo. Aí eu aprendi a chave. Falei, opa, então agora eu vou aumentar o negócio. Amém? Eu vou aumentar o negócio. E comecei a dar daquilo que eu queria. Porque você tem que se desafiar. É muito legal, tem uma irmãzinha ali, ela está quietinha. Irmã Helena. Ela ficou muito tempo, agora voltou, né? Muito tempo na Zona Sul, tinha... A clínica, ela é a parte da pele, né? Lá era na Tijuca, né? A clínica. Aí agora está lá junto com o missionário William. Mas ela fez um voto a Deus que ela dava o dízimo. Aí ela fala assim, o valor que eu der de dízimo, quero dar de oferta. Né, irmã Helena? E Deus sempre abençoou. Nós temos que ser esse povo, parar de pensar pequeno. Sabe, a igreja precisa de pessoas que pensam grande. Sabe por quê? Porque a obra que Deus tem para a tua vida é grande, não é pequena, não. Vocês entenderam? Aquilo que Deus tem para você é que coisa grandiosa. Quem está entendendo? Amém, gente? Glória a Deus.
Então, quer dizer, eu tenho fé. Pô, mas tenho fé, mas não oferto? Tenho fé, mas não participo de um desafio? Tenho fé, mas, poxa, não entrego? Ah, mas o que vai ser de mim? Você já viu alguém que se joga na mão de Deus ficar desamparado? Não, fala a verdade, estão com medo de falar? Não! Porque Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que pega a gente, meu irmão, só olhar para o que Deus tem feito nessa igreja. Você olha, o reverendo falou isso esses dias. Olha hoje, irmãos que hoje moram na Barra. Eu fico olhando para o missionário William. O testemunho dele, ele fala, eu comia lixo do Jardim Gramacho. Aí o camarada está na Barra, está lá bonitão. Quer dizer, por quê? Porque Deus faz isso. Deus, ele abre a porta. Ah, eu estou... Tá. Chama a missionária Gilza. Ela fala, pastor, você é rica. Eu ainda vou ser rica, porque essa igreja tem que ter ricos que vão contribuir. E ela pensa mesmo. Você vê, um testemunho bonito dela, no Verte, ela pegou 5 mil reais de empréstimo. Pastor, o senhor está falando nome? Estou falando nome para poder, igual o Paulo está fazendo com a Macedônia. Ô Corinto, a Macedônia fez mais que vocês. Porque está na hora da gente fazer mais. Quem está entendendo? Está na hora. Quem está entendendo? Vamos lá. Está na hora da gente fazer mais. Quem está entendendo? Glória a Deus, porque senão a gente fica sempre pensando pequeno, para baixo. Sempre lá embaixo, sempre lá embaixo, sempre lá embaixo. Nós temos que fazer desafios para a gente, soltar num desafio, fazer ofertas. Ver o reverendo falar de 61 mil? Não, eu quero ser o primeiro a dar. Quem está entendendo? Amém? Aí olha aí, vamos voltar, Coríntios, vamos voltar, Coríntios. Pai celestial. Vamos voltar para o Coríntios, para a gente terminar. Parou aonde aí? Versículo. E não fizeram somente, né, versículo 5. E não fizeram somente como nós esperávamos, mas também a si mesmo. E deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de quem? Na maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, quer dizer, há um ano atrás, assim também acabe a graça entre vós. E aqui ele está dando um estímulo ao obreiro Tito, tá? Porque ele havia feito isso há um ano atrás. Só que aí a igreja não respondeu. Mas nós não podemos deixar, nós pastores, não podemos deixar. Porque Deus vai sempre levantar. O que não pode ter em nós, medo. Nós temos visto o testemunho de Brasília, o pastor Ricardo. Gente, aquilo ali, eles estão passando por um avivamento. É tão gostoso ver aquele testemunho. Quando ele fala que paga todas as contas e ainda manda para a igreja sede. Ainda manda oferta. Isso aí tem que ser um exemplo para nós. Nós, pastores, nós que representamos o reverendo em tantos lugares. Amém? Gente, nós temos que ter isso como primícia. Eu me lembro que hoje Deus tem nos abençoado na Zona Sul. É uma luta sempre. Mas eu não canso de me esquecer, lá no hotel, a gente na luta para pagar, e não tirar, não onerar a nossa sede de maneira nenhuma, tendo que fazer compras em casa, e eu falar, vamos comer o que tem, porque se tirar daqui, vai faltar no aluguel. A gente estava com a mentalidade, me lembro uma vez, houve uma delícia, come um mês inteiro. Aí eu falei, não tem carne, vamos ficar sem. Por quê? Porque tinha que pagar o aluguel. E faz desafio. E olha, eu vou dizer, o pastor William falou uma vez aqui, né? A igreja da Zona Sul tem muito desafio. Mas é o que faz eles prosperarem. E tem mesmo desafio para tudo. Para tudo. Se não tiver um desafio, meu irmão, se desafie. Se não tiver um desafio, você se desafie. Amém? Você mesmo. Faça você o desafio. Eu quero participar. Reverendo está falando aqui, ó, a luz, 61 mil. Opa, reverendo, eu estou entrando com 10. Eu estou entrando com 20. Eu estou entrando com 50. Meu irmão, não tem como tirar a palavra dinheiro da tua fé. Não, se você veio, nós não somos aquela igreja que não aprendeu. O reverendo nos ensinou a palavra. E uma vez que a palavra é ensinada a você, lembra, obediência. Se você tem fé, você obedece. Quem está entendendo diz amém. Então olha para o irmão que está ao seu lado e pergunte a ele, meu irmão, como é que está a sua fé na liberalidade? Quando foi a sua grande oferta? Não, pastor, eu vou deixar para dar só no final do ano. Não, na igreja está precisando agora. Não, só no final do ano? No final do ano é um overview.
de tudo que Deus fez na sua vida o ano todo. Aí você oferta. Agora não, agora tem o desafio de agora. Amém? Mas vamos correr por causa do horário, a gente tem que terminar. A fé que direciona para a vida é um outro ponto. A fé que dá direção para onde? Para a vida. Quer ver? Olha o capítulo 23 de Atos. Vamos para Atos. Saindo da liberalidade, da igreja que abençoou, que não podia. Aí, agora vamos para Atos. Atos 23. Agora é a fé que dá direção na vida. A fé que dá direção na... Glória a Deus. Aleluia. Tão triste não, né? 23:11. Quem achou diz amém. Olha aí, ó. E na noite seguinte, apresentando-lhe, olha só, apresentando-se-lhe, o Senhor disse-me: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste Jerusalém, assim importa que testifiques também aonde? Em Roma. Deus direcionou a vida dele. Qual é a tua meta, Paulo? Roma. Hoje o pastor Denis falou sobre essa viagem, como foi complicada. Qual é a tua meta? Roma. A fé direciona a tua vida. Sabe qual é a tua meta, meu irmão? O céu. Sabe qual é a tua meta? Aquilo que Deus idealizou como morada final para nós. Aquilo que Deus idealizou como morada final para nós. Então eu persigo essas coisas. E além disso, quer dizer, existem direções divinas em relação a Deus para a minha vida, que eu sigo. Esse ministério tem sido um baú de coisas de direções divinas para a vida. Ou só olhar para muitos que vêm, chegam de um jeito, e se obedece, direciona a vida para outra coisa. Você vê, o reverendo sempre fala aqui, quando trouxe gerente de banco para palestrar aqui, e daqui a pouco, depois daquela palestra, o projeto Jovem Vencedor, de incentivo à vida profissional, vários gerentes produziram dali. Quem está entendendo? Amém? Então, a fé, ela te direciona. Olha para o irmão que está falando, a fé te direciona. Amém? Por exemplo, um dos direcionamentos muito forte pela palavra desse ministério é que nós somos uns crentes comprometidos. Aonde vamos, levamos o evangelho. Aonde você vai, você prega. Aonde você vai, você anuncia. Nós não somos aquele tipo de crente sem compromisso. Não, direcionamento para nós é: eu tenho um compromisso com o meu Deus e com a minha igreja. E com a minha o quê? Igreja. Outro ponto ainda, para a gente falar aqui e terminando, a fé também para realizações. Fé para, quer ver? Olha aí, sobre fé para realizações, Atos 3, o próprio 3,16. Olha aí, Atos 3,16. Quem achou diz amém? Amém? E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vede e conheceis. Olha só, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. A fé que é por ele, por esse nome, esse homem que cura, esse Senhor, esse Salvador, é ele que opera. Quer dizer, temos que ter fé para realizações, fé para cura, fé para os milagres, senão você chega na... Lembra que eu abri Marcos 9 aqui? O pai do lunático? Eu creio, Senhor, mas sou incrédulo. Não tem como caminhar fé e incredulidade dentro. Alguém vai te vencer. Ou você é pleno na fé, ou você é pleno na incredulidade. Você tem que ser pleno na fé. Temos que ser pleno na fé em Deus. Quem está entendendo? Por quê? Porque tudo aquilo que Deus fará, meu irmão, é a partir do que você acredita. Quem está entendendo? É muito ruim você conviver com uma pessoa sem fé. Por quê? Porque a pessoa é desmotivada. A pessoa é desmotivada. Repara que uma pessoa sem fé, ela fica com muitos problemas. Muitos problemas na vida. Ela nunca vai, ela tem problemas, porque ela não tem fé para ir além, então ela não vai com Deus. Mas também não vai na vida dela, fica tudo atravancado. Agora, é muito bom você vir para uma igreja como essa, da palavra. Por quê? Porque aqui nós aprendemos? Ó, a primeira coisa, você aprende aqui que 10% não é seu, é de Deus. Outros dão 20, dão mais, é ou não é? Então já aprendemos a fazer poupança. Olha como é que Deus abre a nossa mente. É ou não é? Aprendemos que para a reforma, quem fez desafios, eu me lembro que Deus falou muito comigo na época da reforma,
que, assim como Deus me abençoou, que eu fui a Israel, juntamos dinheiro, nós tínhamos que juntar mais do que ia para Israel para dar para a reforma. Por quê? Porque se você não se desafiar, já era. Você, imagina, você tem que se desafiar. Agora, por fazermos essas coisas para Deus, daqui a pouco você está fazendo para você. Aí daí você vê, comprou casa em tal lugar, fez uma viagem, igual teve a Sidney e o Elias, né, que foram fazer um tour de férias na Europa. Quer dizer, por quê? Porque eu já faço para Deus. Amém, gente? Então olha para o irmão que está só e fala assim, ó, a fé é necessário para a realização pessoal, para realizações de grandes coisas. E para terminar, a fé não pode desanimar. A fé não pode o quê? Atos 14, a gente vai fechar aqui, orar e depois vou passar para o pastor Evandro. Atos 14, versículo 22. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Atos 14, versículo 20 e... Olha o que o apóstolo... Vamos ver, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos o quê? Tem aí, gente, para me ajudar. E feito muitos o quê? Voltaram para Listra, Icônio e o quê? Região da Pisídia. Depois, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos e exortando a desanimarem na fé. A perseverar onde? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar onde? Fala para o irmão que está ao seu lado e quem está em casa. Não desanime na fé. Não podemos desanimar. Pelo contrário, pastor, eu estou sendo provada. Mas olha o que ele está dizendo aqui, ó. Permanecer na fé, pois que por muitas provas nos importa entrar no reino. Meu irmão, um sinal de que Deus vai abençoar a gente é quando você estiver provado. É gostoso ver a glória de Deus. Amém? É gostoso ver a glória de quem? Vamos levantar para a gente caminhar para o encerramento? Pode levantar. Vamos levantar, a gente vai caminhar para o encerramento. Vou fazer uma oração antes, tá? Vê aquela música aí, missionário. É a missionária Sônia, tá? Tá, depois da oração. Aí o que acontece? Eu queria dar um testemunho sobre fé, porque eu creio muito no que Deus fez na minha vida a partir do ministério. Eu me lembro de, lá na Zona Sul, você vê, eu era um garoto da comunidade, daqui da Reta do Bicão, o convívio familiar era do pior para o ruim, porque não tinha, minha mãe falava mesmo, não estuda, se você não quer, não faz. Não tinha isso, era sofrida também, não tinha nada disso. A gente aprende tudo na igreja, aqui que a gente aprendeu a estudar, a ser grande, a ter... Igreja, por isso que a gente é devedor, nós somos devedores. E quando eu vim para a missão, aí tudo aquilo que a gente já cria, aguça mais ainda, né? E Deus me deu essa graça. Primeiro eu doei o meu tempo para o interior, foram 3 anos. Chegamos no interior, o salário mínimo era R$150. Imagina, R$150. E eu me lembro do desafio do final de ano, eu fazendo desafio de oferta diamante. Chegava lá, o pessoal, o pastor Evandro esteve lá no interior, disse, olha, quem quer dar 5 mil? Quem quer dar tanto? Eu me lembro que o senhor lembra do Agenor? Que era o obreiro, era o primeiro, era o que ia comigo, fazia, acontecia. Ele me chamando num canto, falando assim, ó, se você fizer isso de novo, todo mundo vai sair da igreja. Eu falei para ele, sabe o quê? Se o que sair for com o coração que você está, eu vou estar ganhando. Porque você, com esse pensamento, você vai trazer pessoas igual a você aqui para dentro. Aí, ai, pastor, que isso? Falei, ei, rapaz, isso é a oportunidade de vocês crescerem. Mas aqui o pessoal ganha R$150, mas não é para quem ganha 150, é para quem acredita. É para quem crê. E a fé vai transformar. A fé transforma as coisas. Amém? Você não dá, eu não vou fazer porque eu não tenho. Você vai fazer porque é para seu Deus. Amém? É para quem? É para Deus. E segundo, meu irmão, você vai fazer por quê? Porque Deus também vai te abençoar. Amém? Agora é claro, né? A maior bênção você já tem. Você é salvo. Você já é salvo. Amém? Você já é salvo. Eu falo lá da Zona Sul, se tudo der ruim para tu,
Se der, porque Deus não deixa dar, Deus é misericordioso. Vocês têm que confiar, Deus é misericordioso. Mas imagina, se estamos num período romano, deu ruim, sabe qual era a alegria deles? Morrendo? Meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho morada certa, eu tenho partido certo, eu estou na mão de Deus, gente. Pelo amor de Jesus. Aí nós estamos lá pagando um aluguel caro, nós pagamos lá, a nossa dívida na Zona Sul é uma dívida cara. Mas olha, eu vou dizer para você, Deus tem colocado a mão. Eu me lembro que quando nós passamos para o salão, para o local, eu chamei os que tinham, nós tínhamos lá no hotel uma base de 40, 50 irmãos. Eu falei assim, olha, vocês vão chegar junto, porque senão a gente não vai não. Porque ir para salão só para ter igreja, e depois a igreja, reverendo, manda aí 30 mil que eu não consigo. Eu não ia fazer isso. Vocês vão mesmo? Não, porque a igreja tem que ter essa mentalidade que é a partir de nós que as coisas acontecem. É a partir de você, é a partir de nós, as ovelhas. Amém? E eu me lembro que nós, para montar a igreja, né, Cátia, foram 100 mil reais para montar aquela igreja. E o reverendo, a gente lembra as orações, pastor, que virava para a cruz, a gente virava, não tinha cruz, né? A gente virava assim na hora, para a cura, e depois virava, o reverendo mandava a gente virar assim, lembram disso? E a gente ia, orava. Eu me lembro que era o desafio, a gente ficou certo, vamos assinar o contrato. Aí eu falava assim, meu Deus, precisamos de 100 mil. Que eram os ar-condicionados, que foram cada um 10 mil e poucos reais. E para cada um nós gastamos quase 18 mil, na realidade, de instalação do ar. Mais uma série de coisas, olha, gastamos dinheiro. Aí eu me lembro que eu falei assim, eu vou fazer igual o reverendo faz. Aí eu estou ali orando, a menina está cantando, eu estou ali lá no hotel, orando. Aí vem um irmão, ele chama Alex Colasso. Aí ele estava lá adorando, eu de costa lá, e eu orando, falando, pô, Senhor, me dá força para fazer o desafio, como é que eu vou fazer, onde eu vou entrar? Era um grande desafio, eu nunca tinha levantado uma oferta dessa expressão para montar ali, eu estava pensando já, porque no interior, quando começamos no templo, vou dizer um negócio, você não ri não, tá? Quando nós começamos, era um quadradinho, certo? Não sei se o pastor Evandro chegou naquele quartinho. O culto foi em pé. O culto foi as pessoas trazer de casa. Falei assim, olha, você traz seu banco de casa, você senta, depois leva embora. Foi assim. As pessoas lá no interior vinham, traziam o banquinho, era colorido, vermelho e verde, de madeira, de tudo, sentava e depois levava para casa. Aí depois Deus falou comigo, não, agora você vai fazer o desafio. Eles têm que comprar a cadeira dele e do visitante. Eu fiz o desafio, a sua cadeira mais a do visitante. Me compraram, foi, né, Kátia? E aí, meu irmão, sabe que eu estava ali orando, daqui a pouco, esse rapaz vem assim, lá, eu estava as costas, eu falei assim, pastor, eu estava ali, e o Espírito Santo falou comigo que eu tenho que dar uma máquina dessa de ar-condicionado. Falei, o Espírito Santo o quê? E eu estava orando para o Espírito Santo me dizer. Por quê? Porque é normal sair do povo, da igreja. Da onde eles foram alimentados, foram salvos. De lá teve a Carol que está ali, ó, salva. A Ana que está ali, ó, salva. A Yashmi que está ali, ó, salva. Então é esse povo que tem que dar. Então você da igreja filial aí, que foi salvo, foi alcançado, é de vocês que agora tem que vir para Jerusalém. Amém? Vê que Paulo, quando fala para Coríntios, fala assim, olha, recolhe tudo aí, vamos mandar para Jerusalém. Eu ainda quero estar junto. E aí o que eu vi? Quando eu olhei assim para ele, falei, tem certeza? Sim, senhor, eu vou dar uma máquina dessa. Aí eu falei, você sabe o valor? Eu já tinha pesquisado tudo. Eu não brinco em serviço, né? Então eu já vi tudo já. Aí eu falei, ó, uma máquina aí é uns 12 mil. Ele, não, eu sei, eu vou comprar no meu cartão, deixa que eu compro. Eu falei, é? Eu falei, amém. Eu fui para a parede de novo. E daqui a pouco vem uma irmã chamada Silvana, que é hoje a nossa fiadora lá. Ela chegou e falou assim, pastor, ela chora, né? Ela vem, Juliana conhece ela, né? Pastor, estava ali, o Espírito Santo falou que eu tenho que dar uma máquina de ar. Eu falei, precisávamos de 5, tá? Precisávamos de 5. Irmão, aí daquilo ali fechamos, o Espírito Santo falou, pronto, o peso maior já tirei das tuas costas. Você levantou uns 50 mil. Depois tínhamos que levantar, na hora, 30 mil para poder pagar da entrada das cadeiras. Aí eu fui e falei, gente, é assim. Daqui a pouco o pessoal começou a levantar. Levantamos 30 mil numa reunião, 80. Daqui a pouco, completamos tudo. O normal, aí passamos, não pedimos um centavo, não vamos onerar a sede, pelo contrário, nós temos que mandar. Imagina, se fosse sair tudo daqui para... Não.
A igreja já dá muito para a gente, já na formação, já deu muito na minha formação, está dando até hoje. Agora é a nossa hora de produzir. Por isso que, pastores, você é ovelha de todo o ministério, vamos produzir, porque é tempo. Tempo de crise é o melhor tempo para você experimentar avivamento em todas as áreas da vida. É o tempo de crise. Tempo de crise é bom para você se levantar como Gideão, para você se levantar como um grande homem de Deus, de fé. É o tempo de crise. Você quer esperar está tudo bom? Não, agora é a hora. Se levante, ofertando, evangelizando, mostrando essa fé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Eu vou chamar a missionária Sônia para ela cantar um hino depois da oração. Senhor, nós ouvimos a importância da fé dentro do livro de Atos. Meu Deus, se nós confiamos no Senhor, nós confiamos que o Senhor que nos chamou é aquele, meu Pai Celestial, que desenvolve essa fé dentro de nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos do Teu auxílio na nossa vida. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, como o Tiago diz, mostra-me a fé. Cadê a tua fé? Queremos mostrar na oração, mas queremos mostrar abrindo a casa, queremos mostrar no exército de Deus, na evangelização, queremos mostrar na liberalidade, ofertando ao Senhor. Queremos mostrar a Deus. Meu Deus, então em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, meu Deus, que esse curso de Atos, o dia todo, meu Deus, enlada os corações. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos sido muito abençoados nesse curso. É a oportunidade de que você passa por olhar para a tua vida e diga, olha, eu preciso mudar, urgente. E é maravilhoso que a gente realmente muda. A gente realmente, quando há um desejo muito forte, amém? Antes da missionária Sônia entrar, só lembrar vocês que amanhã nós temos o grande culto da ressurreição, amém? Nosso reverendo falando aqui de que dá para vir, dentro do distanciamento, dá para vir, nós temos aqui, temos a galeria, então dá para você estar.